Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você uma reflexão da palavra, um estudo bíblico de uma das nossas lições da revista de adultos da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. Estamos nos debruçando sobre o Sermão do Monte, lições preciosas, profundas, muito importantes, muito relevantes para a vida do cristão. E hoje é a lição de número 2, nós vamos tratar sobre sal da terra e luz do mundo, tema importantíssimo para todo cristão, para todo aquele que serve ao Senhor. Você, portanto, é convidado a permanecer ligado no canal 7.1 na TV Cairós, acompanhando conosco a lição de hoje, que no seu texto áureo, que você já pode acompanhar aí na sua tela, vai nos dizer o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A verdade prática nos ensina: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe você também pode acompanhar em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. A lição hoje, de número 2, portanto, como você acompanha na sua tela, vai tratar do tema sal da terra, luz do mundo. Após a introdução, nós vamos falar sobre o sal, tempera e conserva. No ponto 2, vamos falar a luz ilumina lugares em trevas. E no 3, falaremos sobre os discípulos que influenciam. Esse, portanto, é o resumo da nossa lição. E no bloco primeiro, que é esse primeiro bloco que estamos tratando aqui já, vamos falar sobre a definição, a importância do sal e o cristão como sal. Portanto, queridos, nesse primeiro bloco você vai saber um pouco mais sobre essa metáfora importante que o Senhor Jesus utilizou do sal. E no segundo bloco em diante vamos falar sobre o cristão como luz. E nós estamos já aqui com a presença dos nossos comentadores. É um prazer estar aqui conosco hoje o pastor Nilson Amaral. Muito bem-vindo, pastor Nilson. Também o pastor Elias, nosso companheiro de bancada aqui. Hoje, com certeza, você vai ser muito abençoado por Deus mais uma vez com a lição de hoje. Pastor Elias, eu quero começando aqui com o senhor. Na nossa introdução, é importante a gente ler um pouquinho a introdução para a gente se ater ao tema. Você que é professor na escola bíblica. Ele diz aqui: nessa lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. E ele diz: não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Me parece que esse é o grande norte, né, pastor Elias, desse propósito, ou o grande propósito dessa lição de hoje, que aqui no tópico 1 ele vai falar sobre o sal enquanto tempero, enquanto conservante. Eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade para abençoar a vida dos nossos telespectadores. Muito bem, pastor Marco, a paz do Senhor, ao pastor Marcos, pastor Nilson Amaral e a todos vocês que estão aí do outro lado, nos dando a permissão para entrar no seu lar. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Pois bem, nós estamos debruçados sobre o Sermão do Monte durante esse trimestre. Já foi falado sobre a primeira lição, que teve um caráter introdutório, mas, ao mesmo tempo, a primeira lição tratou daquela primeira parte, digamos que das 5, que constitui as subdivisões do Sermão do Monte.
E nessa que a primeira parte são as beatitudes, as bem-aventuranças, onde o Senhor explicita ali alguns comportamentos que nós, na condição de cristãos, na pessoa dos discípulos, deveriam apresentar, deveriam ter. Essa segunda lição, de alguma maneira, ela apresenta essa segunda parte, que a relação de nós, enquanto igreja, devemos ter com o mundo, uma vez que o Senhor não nos projetou para vivermos isoladamente, segregadamente. Houve um movimento no século V, o pastor Marcos, pastor Nilson Amaral, que defendia que a santidade, ou digamos que uma fé bem, digamos que brilhante, consistia no fato de viver isoladamente. Inclusive, isso, surgiu um movimento que defendia essa ideia. Mas isso é totalmente contrário àquilo que o próprio Senhor explicita em João, Evangelho, capítulo 17, versículo de número 15 e 16. Ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou. Então, nós, na condição de igreja, nós vamos nos relacionar com o mundo, nós vamos estar no mundo, apesar de não sermos do mundo. A questão é como que nós vamos nos comportar diante desse mundo, diante daquilo que o mundo oferece, diante do comportamento mundano, como nós vamos apresentar nossa verdadeira identidade na condição de discípulo do Senhor. Então, e isso aqui está muito claro. E nessa relação, de alguma maneira, ou você influencia ou você é influenciado. E nós devemos influenciar. O apóstolo Paulo evidencia isso em Romanos, capítulo 12, dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De alguma maneira, ele está dizendo: não sejam influenciados, influenciem. Não sejam transformados, transformem os outros pelo entendimento que vocês têm da palavra de Deus. E vocês são sal, vocês são luz. O Senhor utiliza e faz uso de dois elementos muito básicos, muito elementar na convivência diária de todo ser humano daquela época, na época em que o Senhor... Então, o sal era um elemento muito simbólico, representava muita coisa, inclusive que hoje pode ser que tenha um valor, digamos que menor, tenha uma representação significativa menor. Todavia, na época, hoje, digamos que a aquisição é maior, naquela época era menor a possibilidade, então tinha um valor maior. Inclusive, a gente sabe que a palavra salário, ela vem de sal, porque naquela época, no meio romano, se tinha a maneira de se pagar o trabalhador, o soldado romano, por meio do sal, e tanto chamava salário de sal. Então, nós vemos que sal, ele é um elemento representativo, é um elemento que era muito significativo para a sociedade da época, e o Senhor pega esse elemento tão simples para, digamos, nos trazer uma mensagem de como nós devemos ser para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Assim como o sal é tão significativo, é tão importante e representa moderação, representa equilíbrio, representa essa capacidade que ele tem de apresentar sabor, de preservar, assim também nós, na condição de crente, na condição de salvo, na condição daquele que fomos chamados para manifestar a luz, para manifestar as virtudes do céu, assim também nós devemos lidar com o mundo desta maneira, apresentando os valores sagrados, os valores divinos, os valores que, na verdade, regem a nossa conduta cristã. E a palavra, digamos que mais forte nesse meio é equilíbrio, porque o sal ele nos traz essa característica de equilíbrio, de moderação. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 5, dizendo que a nossa moderação, o nosso equilíbrio deve ser conhecido por todos, porque em cada crente, em cada discípulo do Senhor, deve ser visto esse equilíbrio, essa moderação, seja na hora de decidir, seja na hora do falar, seja na hora do proceder, seja na hora de uma reação, porque muitas pessoas por aí hoje reagem de uma maneira estúpida, de uma maneira, digamos que, muito violentamente, e o crente não, ele deve procurar viver pautado nesse
equilíbrio, nessa moderação que o faz diferente e que assim o torna um verdadeiro discípulo do Senhor. Amém, glória a Deus. Bom, aí a gente já tem uma noção muito boa da aplicação, até propriamente dessa metáfora. Pastor Nilson, gostaria que o senhor continuasse nos falando um pouquinho também sobre essa importância do sal, o cristão também como sal. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Pastor Marcos, Pastor Elias, é um prazer estar aqui com vocês para comentarmos essa lição. Você já comeu churrasco sem sal? Você vai perceber logo que tem alguma coisa errada. Se você comer um belo prato de arroz faltando um bom tempero, você vai perceber que a comida não foi preparada direito. E aqui Jesus usa uma ilustração, uma analogia, para falar dessa importância do sal. Na sua casa, talvez o saleiro seja uma das coisas mais insignificantes que está ali, guardado nas gavetas, mas ele é essencial para a alimentação da sua casa. Se é para isso, se é para hoje isso, imagina naquela época, onde ele tinha uma função tanto de dar sabor, como de preservar os alimentos. Na medida que não havia refrigeradores naquela época, não havia tecnologia para a conservação da carne. Era através do sal, deixando a carne na salmoura. Portanto, ela tinha uma função tanto de dar sabor, como também de preservar o alimento. E eu fico maravilhado e espantado com a visão de Jesus, porque ele tem uma visão elevada do cristão, uma visão elevada do crente. Ele diz que o crente é o sal da terra. Ele não é só o sal da igreja, ele não é só o sal da casa dele, ele é o sal de todo mundo, o sal de todo o planeta, de toda a sociedade. Ele tem uma importância para a sociedade, uma influência na sociedade. Ele é a luz do mundo. Ele não é só a luz da sua casa, não é só a luz da sua própria vida isolada. Ele é a luz de todo mundo. O pastor Elias foi muito bem, lembrando de um movimento de muitos anos atrás, chamado monasticismo, onde todos se fechavam em mosteiros para buscar ali viver como sal e luz. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que nós somos sal e luz vivendo em meio à sociedade. No nosso trabalho, na escola, na igreja, no supermercado. É ali que nós demonstramos que estamos diferentes, que fomos tocados por Cristo, que levamos a glória de Deus no meio social. E se você perceber, o que Jesus quer dizer aqui é que aquelas características que foram aprendidas na lição passada, humildade de espírito, fome e sede de justiça, ser um pacificador, ser misericordioso, esses já são elementos do sal da nova vida cristã que devem ser aplicados no seu relacionamento, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na sociedade em geral. Isso é maravilhoso porque, a princípio, parece que Jesus está colocando uma visão, um contraponto com a visão da sociedade. Ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, mas a sociedade hoje em dia valoriza a riqueza. Ele diz que bem-aventurados são os mansos, mas a sociedade valoriza hoje o ativismo. Ele diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, mas a sociedade hoje valoriza os que têm fome e sede de realização pessoal. E é exatamente essas questões como pobreza de espíritos, lembrando que precisamos do Espírito Santo, pacificação, misericórdia, mansidão, são elementos essenciais para o equilíbrio da sociedade. Uma família não conseguirá viver de uma forma harmoniosa se não houver mansidão, se não houver equilíbrio, se não houver palavras sadias, se não houver uma palavra temperada com sal. Essa é a importância do cristão, dessa nova transformação pela qual ele passou. Ele chegou a terminar as bem-aventuranças dizendo que seríamos perseguidos por causa dessas coisas. Mas observa como ele agora eleva a visão dos cristãos, eleva a visão do crente. Talvez o crente pensasse, poxa, vou ser perseguido por causa de tudo isso. Aí ele diz, não olhe assim, olhe para cima. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Tem uma visão elevada de você mesmo. Porque Jesus tem essa visão elevada de você. Dessa influência poderosa e espiritual que todo crente tem no meio social. Essa é a importância de você ser um sal, de você ser essa influência, esse tempero, esse conservante. Isso que influencia. Algo tão indispensável, às vezes não reconhecido, como é um pote de sal, mas que faz toda a diferença no sabor e na conservação dos alimentos da sua casa.
Maravilha. Muito interessante. Pastor Nilson, muito interessante a gente observar o cristão como sal da terra, né? Ou seja, a gente influencia no meio, né? Aí, isoladamente, alguém não vai poder influenciar, né, Pastor Nilson? E a gente precisa entender isso, né? Deus nos chamou para ir, para estar no meio da sociedade, né? Nós vivemos esse momento também de isolacionismo nos últimos tempos. Um certo ensimesmamento. As pessoas estão, talvez até por causa do impacto da tecnologia digital, muitas vezes nós estamos muito reunidos com muitos seguidores, mas às vezes isolados. Não nos apresentamos quem somos realmente. Às vezes estamos disfarçados atrás de um Twitter, atrás de um Facebook, atrás de um YouTube. Mas, embora esses instrumentos tecnológicos sejam importantes para a divulgação do Evangelho, o Evangelho ainda é uma questão de toque, é uma questão de relacionamento pessoal, de demonstrar quem realmente você é, de abrir o coração, de estar relacionando na sociedade. Perfeito. Até porque o ser humano ele precisa disso, né, Pastor Elias? Ele precisa de abraço, ele precisa de ser ouvido, ele precisa de aconselhamento, ele precisa de tudo isso na vida. E aí vem a importância, né, da igreja, do cristão, para fazer essa diferença e influenciar de forma positiva, de forma santa, né, a vida em sociedade, né? Com certeza, a gente percebe que o próprio Senhor ele nos designou para que nós explicitássemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa influência, a gente sabe que influenciar é gerar um efeito, seja ele positivo ou negativo, através desse relacionamento com as pessoas. E nós, na condição de igreja, devemos sim, digamos que claramente gerar esse efeito positivo pelo um testemunho deixado, por uma palavra explicitada, por algum, digamos que um entusiasmo manifestado. De alguma maneira nós podemos sim apresentar esse reflexo da pessoa de Cristo na nossa vida. Até porque Cristo mesmo, ele veio para manifestar essa conservação. E a gente percebe aqui, pastor Marco, que ao longo do tempo, o que tem mantido a sociedade ainda, digamos que concebível, ou digamos que de modo que se dá para viver ainda, é a presença do sal, que tem conservado, né, da podridão moral, da podridão espiritual, da podridão da ética, enfim, dos valores. O que faz com que isso ainda torne, digamos que, vivenciável a comunidade, esse relacionamento na comunidade, é a presença da própria igreja na condição de sal da terra. E pastor Elias, pastor Marcos, é interessante que a própria ideia de sal pressupõe uma das características da instrução bíblica sobre a natureza da humanidade. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas nós caímos em pecado. E é esse pecado que ele deteriora os nossos valores sociais. E ele está arraigado em toda a sociedade. Eis a razão da necessidade de sermos sal, de termos valores santificados segundo a palavra de Deus. Amém. Bom, nós temos uma responsabilidade, então, dentro desse tema, né? De ser sal. Daqui a pouco vamos falar sobre ser luz e preservar os nossos valores. Hoje, em tempo de relativismo, nós precisamos muito realçar a nossa fé. Eu sou um cristão, eu penso assim, eu penso diferente, a minha vida é pautada pela palavra e não simplesmente por aquilo que um teórico diz. A minha vida não é baseada em ideologias, mas a minha vida é baseada em teologia, né? Então, queridos, o tema é muito bom. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Vamos falar sobre o cristão como luz. A luz ilumina lugares em trevas. E a gente pede que você fique conosco no programa Escola Bíblica, tá bom? Olá, amigos, queridos irmãos, de volta com o programa Escola Bíblica. Hoje o tema está maravilhoso. Estamos falando sobre sal da terra, luz do mundo. E a lição de número 2 da nossa revista de adultos, da CPAD, que neste trimestre fala sobre os valores do reino de Deus. E um deles, é claro, nós precisamos ser sal.
Nós precisamos ser luz, nós precisamos influenciar nessa sociedade que está cada dia mais pior, caída, uma sociedade corrompida pelo pecado, deformada pelo pecado, e nós precisamos realçar a luz que há em nós. Esse é o tema, portanto, agora deste segundo bloco, que você pode acompanhar aí na sua tela. A luz ilumina lugares em trevas. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar do conceito físico e metafórico de luz. Vamos falar do cristão como luz e a luz em lugares de trevas. Esse é o tema desse segundo bloco do programa Escola Bíblica, que você acompanha em primeira mão aqui na Kairos 7.1. Pastor Nilson, eu quero começar esse segundo bloco com o senhor. É muito importante nós entendermos esses conceitos físicos e também o conceito metafórico, né? Que significa a luz propriamente, e também em que o Senhor estava querendo aplicar essa luz, de que forma. Fique à vontade, pastor Nilson. A luz. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Ele usa aqui um elemento da física, né? A luz que ilumina, a luz que esclarece. Pela física, os astros, em razão do calor que eles emitem, como no caso o Sol, transmitem luz. O fogo, por exemplo, é resultado do atrito das partículas que geram calor, e esse calor gera chamas e, portanto, luz. Esse é o conceito físico da ideia de luz. Mas Jesus usa esse conceito físico para expressar uma verdade espiritual. Ele está falando que essa luz é aquela que todos os cristãos devem ter para iluminar as trevas. Só que essa luz dos astros, essa luz que o Senhor Jesus atribui aos cristãos, ela não significa que nós temos luz em nós mesmos. Não é que o cristão tenha luz em si mesmo. Na verdade, o cristão ele reflete a luz de Cristo, a luz de Deus. O apóstolo Paulo, em certa passagem, ele diz que nós devemos viver como astros do mundo. Astros que não têm luz. Eles refletem a luz. Por exemplo, a lua. Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E se você parar para pensar, os próprios astros não são eles a fonte da luz. Se nós voltarmos em Gênesis, você vai lembrar que a luz foi criada no primeiro dia. Deus criou a luz. Ele diz, haja luz. Mas o sol só veio a ser criado no quarto dia. Então, na verdade, a fonte da luz não é o sol. A fonte da luz é Deus. É Deus que promove a luz. E nós fomos escolhidos por Ele, selecionados por eles, eleitos por Ele, para que nós transmitirmos essa luz para a sociedade, essa luz que ilumina as trevas. Eu creio no sol, não apenas porque eu vejo o sol, mas também porque o sol me permite ver tudo que está ao meu redor. A luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus é exatamente isso. Além de nós, uma vez regenerados, nascidos de novo, podemos agora enxergar quem Cristo é. O próprio Cristo, que é a luz, nos ajuda a termos visão espiritual, a enxergar como as coisas realmente são. Tivemos os olhos iluminados. A Bíblia diz que nós devemos ter os nossos olhos cheios de luz. Do contrário, o nosso corpo será trevas. Portanto, essa analogia, ela aponta para essa nova vida, uma nova maneira de ver as coisas, uma nova maneira de ver a realidade, percebendo que existe uma realidade espiritual que está por trás de todas as coisas. Tanto uma realidade espiritual vinda de Deus, que tem como propósito restaurar todas as coisas, como uma realidade espiritual vinda do maligno, que deseja destruir todas as coisas. Por isso nós precisamos ter essa visão espiritual. Nós precisamos perceber olhar para a sociedade, olhar para as filosofias, olhar para as ideologias, olhar para a nossa vida diária à luz da Palavra de Deus. Aliás, essa metáfora também se estende à própria palavra. A própria Palavra de Deus, a autoritativa, diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina os nossos caminhos. E nesse sentido, uma vez que temos a luz de Cristo, a luz de Deus, a luz da Palavra de Deus, nós também agora, regenerados, tendo o Espírito Santo, podemos ser luz para a sociedade e para o mundo em que vivemos. Maravilha. Pastor Nilson, é um texto do apóstolo Paulo que é muito interessante, que está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo de número 8, ele diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor,
andai como filhos da luz. Ou seja, aquilo que o Senhor falou, nós somos luz no Senhor. Enquanto estivermos em comunhão com o Senhor, temos luz, né? Então, precisamos ter essa comunhão permanente com o Senhor, com o Espírito Santo na nossa vida, para que as nossas obras, elas vão dizer se nós estamos ou não na luz, né, pastor Nilson? Perfeitamente. O Senhor Jesus usa aqui uma outra analogia para falar da luz. Ele fala da vela. A vela, ela não produz luz por si mesma, a não ser que alguém acenda ela. E é o Senhor Jesus que acende a vela. Se for trazer para os dias atuais, dias atrás eu estava trocando uma lâmpada lá em casa. A lâmpada não acende até que eu plugue os cabos na energia. Aí ela passa a acender. Nós devemos estar em Cristo. Essa é a doutrina da união com Cristo. Quando estamos em Cristo, nós somos luz para a sociedade, para o mundo. Perfeito. Pastor Elias, o tema luz é um tema muito interessante, né? Lança luz realmente à nossa mente, né? Em aplicar essa metáfora também na vida do cristão. Nós devemos... ele fala de forma assim, muito categórica, vocês são luz, né? Vocês não são mais trevas. É isso que também ele quer dizer para nós. Fique à vontade, pastor Elias. Muito bem, pastor Marco. Nós já até falamos aqui o que o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, ele diz que nós não somos das trevas. Nós, na condição de filhos da luz, nós somos do dia e não da noite. Nós somos da luz e não das trevas. Então, se por um lado a mensagem do sal que o Senhor nos apresenta no versículo 13 de Mateus capítulo 5 tem a ver com o caráter do cristão que nós devemos apresentar diante da sociedade, quando ele nos compara com luz no versículo de número 16, inclusive, e no versículo 14, dizendo que nós somos sal, luz do mundo, e no versículo 16 ele diz que devem resplandecer a vossa luz, ele está falando de testemunho. Nós devemos apresentar testemunho. E que testemunho é esse? É um testemunho caracterizado pelas boas obras. Num certo sentido, as boas obras que nós apresentamos diante dos homens, elas representam o brilhantismo dessa luz. Enquanto que as más obras, elas apresentam esse ofuscar, essa falta de brilho, essa presença de trevas. É por isso que o próprio Salomão escreveu em Provérbios 4:18, dizendo: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O versículo que antecipa, digamos, o versículo de número 14, que antecipa o texto que o pastor Nilson Amaral citou aqui, de Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, que nós seríamos como astros no mundo. O versículo 14, ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus. Então, nós devemos manifestar essa luz e esse brilho. Quem vai brilhar não é a pessoa, quem vai brilhar é o testemunho, vai brilhar é a luz. É a presença do próprio Deus que está na vida da pessoa e, portanto, ela apresenta boas obras. Essas boas obras, é claro, a gente percebe que em Efésios capítulo 2, ela não tem a finalidade de salvação. Mas uma vez que você é salvo, uma vez que você é chamado, uma vez que você reagiu positivamente ao chamado de Cristo, você agora vai exercer essas boas obras. Porque as boas obras, de acordo com o versículo 10 de Efésios 2, elas foram feitas, aliás, foram projetadas para que nós andássemos nela. Então, as boas obras, elas não nos justificam diante de Deus, mas elas nos justificam diante dos homens, porque toda luz, ela é um distintivo, toda luz, ela é um destaque, toda luz, quando está no seu pleno exercício ou efetivamente funcionando, ela transmite iluminação. E ela, de alguma maneira, ela gera até incômodo, ela gera até desconforto, porque ela se propaga em todas as direções. Ela não tem uma escolha específica. Então, aquele que é chamado por Cristo, que apresenta as boas obras, que apresenta uma conduta aprovável diante de Deus, de alguma maneira, ele vai ser perseguido, como já foi falado pelo pastor Nilson aqui, o final do sermão, que o Senhor disse: olha, quando o mundo vos perseguir, sabe o que primeiro ele
já não me perseguiu. Então, nós sabemos que essa luz, ela deve sim gerar incômodo, mas essa luz, ela clareia, ela ilumina, ela apresenta a solução, ela apresenta o caminho no qual nós devemos andar. Então, o crente, na condição de ser luz no mundo e apresentar as boas obras, ele faz toda a diferença para a sociedade na qual ele está inserido. Amém. É interessante que a gente brilha exatamente em meio às trevas, né, pastor Nilson? Muito importante. Agora, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não há comunhão das trevas com a luz, né? E às vezes a gente percebe que tem cristão que ele quer viver essa vida dúplice, né? Às vezes ele age como filho das trevas e depois quer agir como filho da luz, aí já não dá mais, né? Não dá. É um conceito físico, né? Conceito de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Aonde há luz, não há trevas. Aonde há trevas é porque não tem luz. Ou um ou outro vai tomar aquele espaço ali, né? Vai tomar aquele espaço. E o crente, o cristão, que não pratica as boas obras para a luz, né? Ele está vivendo em trevas, né? Ele precisa se arrepender, ele precisa pedir perdão, ele precisa voltar ao Senhor e voltar a ser iluminado pelo Espírito Santo. E o pior, ele acaba sendo, como bem explicou o pastor Elias, um instrumento de mau testemunho, que ao invés de levar luz, acaba levando trevas para aqueles que estão em trevas. E quão grandes serão estas trevas ainda mais para aqueles que não estão recebendo a luz e acabam olhando para os cristãos como imaginando que deveriam ser uma referência e acabam sendo motivos para escândalos, né? Nós não passamos a mão na cabeça, nem nós mesmos, né? Embora erramos, devemos nos arrepender, perdoar, pedir perdão e voltar a ser esse instrumento de luz para a sociedade. Maravilha. É interessante que João vai escrever na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então fala de um andar, de um viver, né? Essa vida na luz, não é questão nominal. Não basta a pessoa se dizer cristão. Ele precisa demonstrar isso através da sua vida. Então, o que o mundo vai ver em nós como cristãos são exatamente os frutos, né? O mundo não lê o nosso coração, não vê a nossa vida interior, mas ele vê os frutos. Olha, aquele irmão é diferente, aquele meu empregado, ele tem uma conduta diferente, aquela minha empregada tem uma conduta diferente, aquele meu patrão, ele é diferente. E assim sucessivamente, né? Aquele marido é um bom marido, aquele pai do fulano é um pai exemplar. Aquela mãe do Joãozinho ali é exemplar. Por quê? Pelas atitudes a gente vai percebendo, né, essa diferença. Então, o cristão ele tem que ser uma pessoa que tem que ser educada, ele tem que tratar bem os seus vizinhos, ele tem que se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu redor, os seus colegas de trabalho, na faculdade ele precisa ser um modelo, ele precisa ser um exemplo. Todos vão para a balada, mas o crente não vai. Todos vão ali para beber num bar depois da aula, mas ele diz, não, eu não vou, eu vou para casa. Ah, por que você não vai e tal? Ele vai ter que demonstrar que ele é luz. As próprias bem-aventuranças, por exemplo, ser um pacificador, ela é o contrário de ser um contendor, um que cria problemas, um que cria conflitos, um que cria desavenças. Não, nós somos pacificadores. Nós não somos nem amantes da paz. Nós não ficamos lá no nosso sofá só ali... Passivamente, né? Não, a gente age para pacificar os conflitos, para trazer paz em casa e nos lugares que Conciliador, né, pastor Nilson? Gente, o tema é maravilhoso, pastor Elias. Esse tema é um tema muito relevante para todos nós, tem um sentido muito prático. Os professores da escola dominical devem fazer essa aplicação, fazer essa reflexão com os alunos em sala de aula, trazendo-os para essa reflexão. Como é que está a minha luz em Cristo? Estou brilhando? Como é que estão as minhas obras, minhas palavras, minha conduta? Como é que eu estou diante? Como é que as pessoas estão vendo essa luz em mim? Ou será que está ofuscada? Como é que eu preciso fazer? Bom, no terceiro bloco, nós vamos falar exatamente sobre isso, tá bom? Sobre discípulos que influenciam, como sendo sal, sendo luz, e a influência cristã. Nós aguardamos você no terceiro bloco do programa Escola Bíblica, tá bom?
Meus queridos, nesse terceiro bloco do programa Escola Bíblica, nós vamos falar sobre os discípulos que influenciam. A nossa lição de hoje, você sabe, lição de número 2, falando sobre sal da terra e luz do mundo, tema maravilhoso do Sermão do Monte. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é muito interessante que Jesus estava falando ali de modo direto aos seus discípulos que estavam mais perto dele, e de modo indireto ele também alcançava as multidões que estavam atentas ouvindo. Mas essa grande lição, ela se destina principalmente àquele que é um salvo em Cristo Jesus, aquele que se converteu a Cristo, que serve a Cristo e, portanto, agora deve influenciar aqueles que estão ao seu redor. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar então sobre discípulos que influenciam. No primeiro subtópico, falaremos sobre o discípulo sendo sal, no segundo, o discípulo sendo luz, e no terceiro, a influência cristã, aqui com muita aplicação prática para as nossas vidas. E eu quero começar com o pastor Elias. Pastor Elias, esse termo aqui do subtópico 3.1 já diz muito, sendo sal, né? Com certeza, pastor Marcos. Tem a ver com aquilo que nós vamos viver na prática, né? A palavra de Deus na prática. Nós, na teologia, até estudamos aqui alguns dias atrás sobre a questão da ortopraxia. Não basta ser ortodoxo, não basta ser conhecedor do âmbito teórico, teológico, mas tem que colocar na prática. Essa nossa vida prática, ela deve estar diretamente alinhada com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós sabemos acerca da palavra de Deus. Quando o Senhor faz uso desses dois elementos, metaforicamente, para nos falar sobre as verdades espirituais que estão na palavra de Deus, ele usa dois elementos muito simples, muito conhecidos por todos, pela realidade de todos, para que a mensagem seja transmitida de modo que ninguém alegue que não entendeu. Então, Jesus faz uso aqui de um mecanismo pedagógico aqui muito proveitoso, muito salutar. Então, ele faz uso do sal e ele usa esse elemento. E no terceiro tópico aqui, como nós estamos vendo na lição, se faz a necessidade de nós examinarmos a nós mesmos e verificarmos se a nossa salinidade, ela verdadeiramente está atuando, ela verdadeiramente está existindo, porque nós devemos fazer essa autoanálise. O que eu estou influenciando? Eu, de fato, estou influenciando? Como é que os outros me veem? O sal, ele provoca sede. Se nós não levarmos as pessoas a terem sede de Deus, se nós não, através do nosso comportamento, nós não fizermos com que as pessoas sejam impulsionadas a ter essa vontade de conhecer Deus, a gente vê, por exemplo, que Zaqueu, ele tinha uma vontade profunda de ver quem era Jesus. Quem garante que, através das falas, através dos testemunhos, através de alguma maneira, impulsionou Zaqueu a querer conhecer e saber quem era Jesus? Então, nós devemos, sim, despertar nas pessoas esse interesse de fazer com que elas tenham sede do Senhor e queiram se aproximar do Senhor. O sal, ele é importantíssimo. Por essa razão, nós devemos analisar que não basta dar sabor, não basta preservar, nós devemos analisar, saber como é que está a nossa salinidade. Digamos que no processo do sacrifício, na realização do culto, no modo antigo judaico, se tinha um armazenamento de grandes quantidades de sal. E aquele sal, se ele tivesse contato com outros elementos, com alguma impureza, com algum agente intempérico que de alguma maneira comprometesse a sua atuação, ele era considerado como insípido. É por isso que o Senhor nos fala ali sobre insípido. Se o sal for insípido, para nada mais ele presta senão para ser lançado fora. Então, quando aquele sal, apesar de que ele não perdia a sua propriedade, propriamente dito, mas ele se misturava, e por se misturar, ele perdia a sua salinidade. Então, eles lançavam fora, jogavam fora, porque ele não prestava mais
para ser usado naquilo para o qual ele foi projetado. Então, nós, na condição de crente, na condição de sal da terra, nós devemos parar para pensar como está a nossa salinidade, como está a nossa influência positiva na condição de servos e servas de Deus, chamado para esse fim, para esse propósito. Maravilha. Me chama a atenção aqui, pastor Elias, pastor Nils, queridos irmãos, essa aplicação do nosso comentador, quando ele diz sendo sal, né? É preciso ser sal, e fala da nossa essência, fala dessa transformação interior, fala da santidade nossa. Hoje as pessoas, muita gente se preocupa em parecer e não ser. Né? Os fariseus religiosos daquela época, eles tinham uma aparência de fé, de religiosidade que não agradava. No seu interior, eles eram como sepulcros, né? Eles eram podres, eles tinham realmente muitas falhas morais, eles condenavam inocentes, eles usurpavam, etc. O que é isso? É uma aparência de santidade, tá bom? E nós temos que ter cuidado, a gente não tem que parecer. Hoje, com essa questão toda da busca da autoexaltação da imagem, com a divulgação nas redes sociais, as pessoas aparentam muito, mas são pouco. Né, pastor Nilson? E essa é uma das estruturas do Sermão do Monte. O Sermão do Monte conclui com a ideia de duas casas, que aparentemente estão construídas na areia. Mas uma delas, o construtor que pratica essas palavras, ele cavou fundo e construiu alicerces. E essa ideia de duas casas é a ideia de duas pessoas religiosas que vão à igreja. Mas um está alicerçado, é luz, e o outro não. Veja, por exemplo, o que Jesus vai dizer, por exemplo, no tocante à oração. Ele diz que os fariseus oram em público para que os outros o vejam. Mas o servo do Senhor entra para o seu quarto, tranca a porta e ora em secreto. Ou seja, ora em secreto e o Pai vê. Essa é a ideia de ser sal. Porque o sal você não vê ele na casa. Você não vê ele na comida. Você não vê ele na carne. Mas ele está ali. Ele não precisa aparecer para atuar. Ele atua sem aparecer. Porque quem aparece é o poder do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Quando ele fala também, pastor Nilson, sobre dar esmolas, né? Para não ser visto pelos homens, mas o Pai que está no céu, que vê em secreto, recompensa. A tua mão esquerda não saiba o que viu a tua mão direita. Exatamente. Fala desse agir desinteressadamente, né? Exato. Então, isso fala dos nossos atos, né? Hoje as pessoas, elas querem muito ser vistas por aquilo que elas fazem, etc. Mas ele fala também no aspecto aqui de ser luz. E ele diz, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Pastor Nilson, nos fale um pouco mais sobre esse discípulo que influencia sendo luz. Eu quero, nessa parte final agora, eu quero dar 3 palavras de aplicação. A palavra de Deus diz que a profecia ela veio para encorajar, para consolar e para exortar. Eu tenho 3 palavras sobre essa passagem, do versículo 14 ao versículo 16. Estava aqui meditando aqui agora e acho que com certeza Deus foi me mostrando algumas coisas. E essa influência da luz, ela tem que ser em todos os lugares, todos os âmbitos da nossa vida. A primeira palavra que eu tenho aqui é uma palavra de encorajamento. Ele diz assim, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É interessante que nós estamos aqui no Sermão do Monte. É de lá, do monte que está vindo a lei do Senhor. Como aconteceu no Velho Testamento, no Monte Sinai. Daqui, no Novo Testamento, a lei do reino de Deus está vindo de cima de um monte. Ele está falando de uma cidade que está sendo construída em cima do monte para que todos a vejam. Você não pode esconder ela. E, às vezes, alguns cristãos estão se escondendo, estão se afastando, se isolando. Isso me remete a Jeremias, o profeta Jeremias. Era exatamente isso que ele queria fazer. Quando ele foi chamado para ser uma luz no meio do povo de Israel, ele virou para Deus e disse assim, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sou ninguém, eu não tenho influência, eu não vou poder influenciar. Aí Deus diz assim para ele, olha, não digas que você é uma criança, porque eu te chamei desde o ventre. Na verdade, eu farei de você uma cidade forte, que os outros guerrearão, mas você resistirá. E aqui é a mesma coisa, ele fala de uma cidade construída num monte. Você é crente, você é cristão, é uma cidade que Deus está construindo, que Deus construiu, para colocar em lugares altos. Você não pode se esconder. Você nasceu de novo e está sendo restaurado por o Espírito para você ser uma influência na cidade em que você foi colocado. Você é essa cidade forte, você resistirá. Por isso você não pode se furtar à chamada que Deus lhe deu.
A segunda palavra que eu tenho aqui é uma palavra de consolo, porque ele diz assim: vocês são a luz do mundo, e ele vai dizer que e também ninguém acende uma candeia, uma vela, e a coloca debaixo de uma vasilha. Na verdade, ela coloca em lugares altos para que todos a vejam. Muitos cristãos, às vezes, por causa de algum erro, alguma falha, algum deslize, algum pecado, ele começa a apagar a chama do Espírito que é nele. A vela começa apenas a fumegar, né? Ela está ali, não tem mais luz, mas ainda a fumaça. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não apaga o pavio que fumega. Se você ainda acha que não há mais lugar para você, você não é mais uma influência porque você caiu, deslizou, cometeu um pecado, a palavra de Deus diz que você deve pedir perdão, né? Porque o Senhor Jesus diz assim, em João: não pequeis, mas se pecares, vá até Jesus, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele é o justo. E se o Senhor Jesus, ele é especialista em acender pavios que estão só fumegando. Ele não apaga, ele não acaba com toda a chama que está ali, não. Pelo contrário, ele reacende esse pavio. Deus está dizendo para você esse dia, Ele está reacendendo a sua vida, para que você volte a iluminar. Se há fumaça, se você ainda sente a presença do Espírito de algum modo, é porque Ele está aí, e Deus quer acender você. Para quê? Para que você seja uma esperança para o mundo. A luz é acesa, não para que os outros a vejam. Você, quando você acende uma luz, uma lâmpada, você não fica ali olhando para ela. O objetivo da lâmpada é fazer com que as pessoas vejam o que está na casa, vejam o que está no âmbito, no cômodo. A mesma coisa a vela. Não é nós somos luz não para que fiquem olhando para nós, mas que nós possamos iluminar a vida para as outras pessoas. Nós apontarmos a direção do caminho. Essa é a ideia. A terceira palavra de aplicação é que nós precisamos ser corrigidos, exortados. E ele diz aqui que essa luz, ela deve ser colocada num lugar apropriado. Assim ela ilumina corretamente. O problema é que tem muita gente que é luz, mas não está no lugar apropriado. Não está no lugar para ser visto. Não está atuando devidamente. Ela está naquilo que Deus não chamou ela para estar. Você precisa estar no lugar apropriado. Se você está na escola, você está numa faculdade, você está na família, você tem que se posicionar neste lugar para ser uma referência de luz nesses ambientes. Uma luz do Senhor, uma luz que ilumina e mostra o caminho, mostrando onde estão as trevas e onde está a luz, mostrando que os valores do reino de Deus, eles podem transformar a vida das pessoas. Você, esse exemplo, essa referência, deixe Deus acender sua vida novamente. Deixe Deus transformar você numa cidade forte, te colocar em lugares altos, para que você seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Maravilha, glória a Deus. E a ordem do Senhor é essa: resplandeça a vossa luz diante dos homens, brilhe através das vossas boas obras, para que o Pai seja glorificado, né, em tudo. Maravilha. Pastor Elias, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas nós tiramos várias lições aqui dessa metáfora do sal e da terra e de como Deus conta conosco, né? Porque as pessoas não leem a Bíblia, não compreendem a Bíblia, o mundo não lê a Bíblia, mas nós somos essa mensagem de Deus através da nossa vida, né, pastor? Com certeza, pastor Marco. E isso tem tudo a ver com o portar-se corretamente, o proceder corretamente. Do ponto de vista bíblico-teológico, a gente sabe que existe 3 classes de pessoas aqui na Terra. Tem os judeus, tem a igreja do Senhor e tem os gentios, aquilo que é chamado também de os gregos, muitas das vezes. O apóstolo Paulo cita assim. E interessante que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33, ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim também se possam salvar. Então o Senhor, Ele está nos conduzindo, digamos assim, ou nos compelindo a vivermos uma vida que, em vez de escandalizar, em vez de gerar más obras, em vez de gerar, digamos que, afastamento das pessoas do Senhor, que nós façamos o contrário, que nós sejamos verdadeiros instrumentos de Deus aqui na terra e que proclamemos através da nossa vida a palavra do Senhor e as verdades divinas. Isso nada mais do que viver uma vida de verdade, viver uma vida pautada na verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A gente vê muitas pessoas na Bíblia que
apresentaram um excelente testemunho do ponto de vista espiritual, tiveram uma conduta aprovada por Deus e até hoje elas são citadas como referência, como um princípio assim, que deve às vezes até ser seguido. A gente vê aqui, pastor Marcos, pastor Nilson Amaral, só uma figura aqui muito emblemática. O apóstolo João, quando escreve a sua terceira epístola, ele escreve a Gaio, e ele diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Então, a pessoa viver de uma maneira correta e pautada na verdade, apresentando testemunho aprovável diante de Deus, isso de fato é ser luz, isso de fato é ser sal da terra. Glória a Deus. Aqui na conclusão, o nosso comentador ele diz: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Maravilha. Bom, nosso programa chegou ao final, está muito bom, tema maravilhoso para todos nós. Eu espero que esse programa tenha sido edificante para a sua vida e que você possa ser motivado pelo Senhor, pelo Espírito Santo a brilhar, a poder testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, testemunhar da palavra de Deus, ser um agente transformador, ser um influenciador do reino de Deus, tá bom? Tem muitos influencers hoje aí, né? É uma profissão hoje muito cogitada, muita gente ganha dinheiro como influencer digital e às vezes levando coisas que estão depreciando as pessoas, mas nós somos influencer de Deus. Somos influências do Senhor, somos agentes de transformação da sociedade, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. No próximo programa nós vamos falar sobre Jesus, o discípulo e a lei. Vamos falar um tema muito importante na lição de número 3, dentro da temática os valores do reino de Deus, e você é convidado a estar conosco. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a escola dominical e na sua congregação, todos os pastores, nosso grande abraço. Aos irmãos que nos assistem, sempre recebo carinhosamente aí alguns irmãos a menção de que estão acompanhando o programa Escola Bíblica, que vai o nosso abraço a todos os irmãos, aos idosos, aos irmãos da melhor idade aí que assistem esse programa, abraçar o pastor Oswaldo, lá no templo Evinha, sua esposa missionária Jaquelma, que disseram para mim que estão telespectadores assíduos do programa Escola Bíblica. Deus abençoe a vida de você naquele trabalho ali especial no bairro do Amapá, tá bom? E a todos os nossos pastores. Vamos orar, pastor Elias, terminar aqui, aproveitando aqui a presença do pastor Nilson Amaral conosco para nos despedir em oração, abençoar nossos irmãos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta lição, que ela seja um instrumento de edificação na tua igreja, Pai, para que todos aqueles que assistam possam ser edificados a si mesmo e, através delas, possam edificar a outros. Abençoe, Senhor, todo o campo de Marabá, abençoe pastores e obreiros, cada professor de escola dominical e cada aluno da escola dominical. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa Escola Bíblica, se Deus quiser.